da década de 80, o presidente eleito nos Estados Unidos é Ronald Reagan. E ele instala no país a nova Guerra Fria. Ou seja, ele eleva os gastos militares do país com o objetivo de acabar de aniquilar totalmente com a União Soviética naquele momento. Percebendo, entendendo que os soviéticos estavam no processo de declínio, Ronald Reagan quer se fortalecer nesse cenário. É claro que era preciso os soviéticos ter alguma relação de hostilidade aos norte-americanos para que isso acontecesse. Então é importante ter esse panorama. Então é legal, partindo desse ponto de vista, é legal olhar o lado soviético da história. Então, para olhar o lado soviético, eu trouxe para vocês os últimos líderes da União Soviética, os últimos secretários gerais do Partido Comunista Soviético. Então, você pega, por exemplo, Khrushchev, Nikita Khrushchev, foi aquele personagem que participou da crise dos mísseis de 62. Para muitos foi ele que tirou a Guerra Fria do viés mais militar para o viés mais econômico. Depois tem Brezhnev, Andropov e Chernenko. A União Soviética na década de 80 estava em decadência. Qual o motivo para que isso acontecesse, Alexandre? Quais seriam as justificativas das dificuldades da União Soviética? Claro que julgar o fracasso soviético é muito relativo, mas até porque eu estou falando de uma União Soviética que é uma União Soviética de décadas. Então ela tem uma construção da década de 20 e vai se dissolver apenas em 91. Julgar fracasso é uma coisa muito discutível, mas o entendimento que levaria ao fim dela, para muitos, aqui responderia a esse processo. Qual seria a argumentação? A União Soviética, nos últimos anos, nos últimos 30 anos em especial, ela teve sempre líderes muito velhos, ou seja, líderes que não conseguiam ter condições físicas de tocar o projeto soviético, que era grandioso. E aí é interessante porque não é só as condições físicas. Quando eu falo condição física, é um processo tão sério que os últimos dois líderes, você percebe, Chernenko comandou por 1 ano, Yuri Andropov por 2 anos. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, os últimos 4 anos até a saída de Chernenko praticamente foram comandados por líderes que estiveram ou internados em hospitais ou com gravíssimos problemas de saúde a ponto de praticamente não atuarem. Então, uma das críticas que foram feitas à União Soviética era exatamente essa. Líderes muito velhos que não conseguiam renovar o conceito soviético. E é engraçado porque um dos líderes mais velhos era Khrushchev. Lá no passado, Khrushchev, ele participou da crise dos mísseis, como eu falei para vocês, e de todos estes, Khrushchev era considerado um reformista. Ele era um cara que enxergava uma reforma grande dentro da União Soviética e por isso foi podado pelo Partido Comunista. Então, quer dizer, isso para muitos foi um motivo de fracasso. Um outro motivo de fracasso, talvez, era o excesso de subsídio que os soviéticos davam às suas áreas de influência. Então, no caso Cuba, por exemplo, o excesso de investimentos financeiros em Cuba e com retorno muito mais político do que econômico. Então, os soviéticos, eles tinham uma demanda de recursos muito grandes a essas áreas de influência, e isso só retornava politicamente e não economicamente. E um outro fator importante que pode ser corroborado é o fato da obsolescência econômica da União Soviética. O país, a nação soviética, em especial o país Rússia, eles viviam com uma obsolescência produtiva muito grande. Sempre foram fortes na chamada indústria de base, sempre foram fortes na mineração e estavam, na verdade, ultrapassados mediante o próprio modelo que eles haviam escolhido. Vai lembrar que os soviéticos eles trabalhavam com um modelo chamado economia planificada, que eram os planos quinquenais, planos de 5 em 5 anos. Então, isso dentro de um mundo que começava a mudar radicalmente e rapidamente, os planos quinquenais traziam esse certo atraso. Então, na verdade, a virada de chave se dá quando? Quando na União Soviética foi eleito para assumir como secretário-geral do Partido Comunista em 85, Mikhail Gorbachev. Ele representa a verdadeira mudança, ele representa um novo olhar sobre os soviéticos. E uma particularidade,
Um dos fatores da vitória dele, dois fatores na verdade, mas um deles de forma muito bizarra, é que ele era jovem. Quando eu falo que ele era jovem, ele tinha aproximadamente 56 anos. Se observar os anteriores, os seus predecessores, todos com mais de 70. Então quer dizer, ele era visto por muitos como uma renovação. É o caso que aconteceu em Cuba. Saiu Fidel, já na época muito velho, já falecido agora. Raul Castro deixou o poder e assumiu no lugar dele um membro do Partido Comunista Cubano, porém mais jovem que ele, pensando em renovação. Normalmente o cara mais jovem, ele é sempre pautado pela renovação, mas o que chamava a atenção de Mikhail Gorbachev é que dentro de uma linha do Partido Comunista, ele era considerado moderado, que agradava muito o Partido Comunista. Nem tão conservador como seus predecessores, nem tão moderno, nem tão liberal interessado. Então, um cara moderado era um cara ideal para essa relação. Então, qual foi a política, qual foi a proposta de Mikhail Gorbachev? Mikhail propôs na União Soviética as reformas política e econômica, conhecidas como Glasnost e Perestroika. São termos muito comuns, são termos que vocês certamente escutam no dia a dia. Então o que era Glasnost? Transparência política, ou seja, uma reforma vista por ele junto à nação soviética era tirar esse processo de autoritarismo por parte do Estado e dar um pouco mais de liberdade, de flexibilidade. E a perestroika era reconstruir a economia soviética. Eram projetos ruins? Não, claro que não. Eram projetos interessantes, mais uma vez cito Cuba. Recentemente, com as reformas de Raul Castro, especialistas em ciências políticas chegaram a chamar as reformas de Raul Castro, as reformas econômicas dele, em Cuba, de perestroika cubana, fazendo alusão à reforma econômica que de fato aconteceu na União Soviética. Mas por que ela foi mal sucedida? Então esse é um ponto de partida. O que deu errado nessas reformas? Na verdade, o maior problema era que a União Soviética, por mais que pensasse numa mudança econômica e política, sofreria com todo o histórico já negativo de dificuldade econômica. Então, alegar que foram reformas inviáveis é muito complexo, porque existia já um repertório ruim dentro da União Soviética. Mas chegarei lá, vou falar um pouquinho sobre isso ainda, mas quero voltar a falar de Mikhail Gorbachev. A vitória dele como líder da União Soviética foi o que permitiu, por exemplo, uma aproximação dele com os Estados Unidos. Entenda, Ronald Reagan estava elevando o tom na Guerra Fria, investindo pesadamente em armamentos e de repente encontra um adversário moderado, disposto a dialogar. Tanto que num dos encontros que fizeram, ele chegou a dizer assim, nossa, esse cara, vulgo Mikhail Gorbachev, esse cara ri. Ou seja, era um cara flexível, capaz de dialogar. Então muitos acreditam que o fim da Guerra Fria só foi possível graças ao próprio Mikhail, a esse tom mais flexível. Até eu trouxe alguns livros aqui interessantes para vocês identificarem, perceberem. Um deles conta um pouquinho do fim da União Soviética, é um livro bem legal, mas ele fala muito mais sobre a Glasnost e a Perestroika, como Gorbachev conduziu esse processo. É um livro bem legal. Este livro aqui, ó, O Último Império, Os Últimos Dias de União Soviética, O Último Império. É um livro muito interessante, bem grosso de passagem, muito interessante. Esse é um livro que basicamente faz alusão a quê? Esse livro ele faz uma relação sobre documentos da Guerra Fria que foram liberados por Vladimir Putin. E aí um jornalista cooptou esses documentos e começou a trabalhar em cima deles e forjou esse livro. Qual era a notícia mais interessante? Qual foi o fator mais expressivo? De que, na verdade, a Guerra Fria, aos olhos da própria União Soviética, já tinha acabado. E os Estados Unidos sabiam disso. Mas por que a Guerra Fria se estendeu, portanto? Porque os Estados Unidos tinham um medo muito grande do que viria a acontecer com todo o arsenal nuclear dos soviéticos. O maior temor era esse. Existia uma estrutura bélica muito forte. Com o fim da Guerra Fria e automaticamente o fim da União Soviética, com quem ficaria todo esse arsenal
nuclear, toda essa estrutura armamentista. Esse era o maior temor que os norte-americanos tinham sobre o fim da Guerra Fria. Por isso, muitos acreditam que Ronald Reagan acabou esticando a Guerra Fria até ter a certeza e a tranquilidade do que de fato iria acontecer. E quando ele conhece Mikhail Gorbachev, o Mikhail dá essa tranquilidade, dá esse equilíbrio para que Ronald Reagan pudesse de fato levar a Guerra Fria ao seu estágio final. As reformas soviéticas, por exemplo, garantiram ao próprio Mikhail, em 90, o Nobel da Paz, porque em 89 ele tirou as tropas soviéticas do Afeganistão, que não fazia o menor sentido, tá? Não tinha lógica continuar gastando dinheiro com aquela guerra perdida. Ele desmantelou a Cortina de Ferro. Isso vocês verão fatalmente com a fragmentação de alguns territórios. Você pega, por exemplo, a Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia, ela se fragmenta virando República Tcheca e Eslováquia. A própria Iugoslávia, que não era da Cortina de Ferro, vale lembrar isso. A Iugoslávia não era da Cortina de Ferro, apesar de ser socialista, mas a Iugoslávia também lentamente começaria a sofrer com o processo de fragmentação. Então a grande verdade é que a Cortina de Ferro se desmantelava também. E a queda do Muro de Berlim levaria também a esse título honroso de Nobel da Paz. Só que claro que a vida de Mikhail não foi fácil. Por que não foi fácil? Quando a gente fala das reformas, a Glasnost e a Perestroika, como que nós devemos enxergá-las? A Perestroika, ele propôs algumas ideias, tá? Algumas ideias. Então, por exemplo, vale lembrar que a economia soviética era controlada pelo Estado. Então, qual era a visão dele? Uma visão coerente. Ele iria fechar fábricas, empresas estatais que não fossem rentáveis, e aquelas empresas que fossem interessantes, de certa forma até rentáveis, mas que estavam sofrendo com processos administrativos, a ideia dele era desmantelar e transformar essas empresas em empresas de bens de consumo. Como assim, Alexandre? Pegar algumas empresas, algumas indústrias de base, que já tinham perdido o foco da guerra, então indústria de armamento, uma siderúrgico-metalúrgica que produz matéria-prima para fazer armamento. Para que continuar produzindo armas? Então essa indústria siderúrgica-metalúrgica ia focar produção, por exemplo, de geladeira ou de outros materiais. Então a ideia dele era converter algumas indústrias de Guerra Fria em indústrias de bens de consumo. As que não fossem viáveis, fechar. E outras empresas que fossem interessantes continuar o processo administrativo. Então, na verdade, era aniquilar o que não era rentável. Então, dentro da reforma econômica proposta por ele, as ideias, as intenções eram boas. Dentro da Glasnost, talvez o grande problema dele é que, ao tirar esse excesso de controle por parte do Estado, ao dar mais liberdade, ele virou vítima do próprio processo, porque passou a ter liberdade de imprensa e a própria imprensa começa a mastigá-lo politicamente, alegando que suas reformas não eram interessantes à nação. O problema, o Partido Comunista compra essa ideia. Então o Partido Comunista, a partir do fracasso das reformas, na minha cabeça, esse fracasso aconteceria com qualquer um, partindo da premissa que ele havia herdado um período muito longo de graves crises, e vale sempre a pena lembrar isso. A União Soviética, durante a década de 50 e 60, ela foi muito interessante. Os indicadores da União Soviética eram expressivos, eram ótimos, excelentes, mas nesse momento já não eram mais. Então o próprio Partido Comunista começa a olhar com péssimos olhos e esse Partido Comunista vai promover um golpe em 91. Derrubam Mikhail Gorbachev e essa queda de Gorbachev, inicialmente, vale lembrar que líderes soviéticos só deixavam, isso era uma frase usada na época, só deixavam o poder em dois cenários, mortos ou presos. Eles estavam deixando o poder, na verdade, sob uma alegação, uma falsa alegação de doença, enfim. Então ele foi afastado do poder e o Partido Comunista, a ala conservadora, ia retomar o controle da União Soviética. Portanto, as reformas de Mikhail iniciadas em 85, em 91, lembrando, 91, olha só quais eventos já tinham acontecido. 89, queda do Muro de Berlim. 90, reunificação das Alemanhas. E aí, em 91, no meio do ano, ele sofre um golpe. Quando os conservadores querem retomar o poder,
esse cara ao lado, que era do Partido Comunista e era um liberal, ele vai salvar Gorbachev. E esse salvar é um salvar discutível. Por quê? O Partido Comunista, no meio do ano de 91, tira Gorbachev, e quando tenta reassumir, Boris Yeltsin, ele impede que isso aconteça. Ele impede, trazendo novamente Gorbachev ao poder. Só que no final do ano, o mesmo Boris Yeltsin que o salvou, o derrubou. No final do ano, Boris Yeltsin aclama a sociedade a protestar, a exigir mais direitos e liberdades, o que faz, obviamente, com que a própria liberdade da glasnost levaria a própria sociedade soviética às ruas protestar por esse privilégio de direito. Isso torna o poder de Gorbachev insustentável e automaticamente em dezembro ele não só renuncia ao poder da União Soviética, como também acaba com a União Soviética. Portanto, o ano final, como eu falei, muitos vão dizer que a Guerra Fria acaba em 89 com a queda do Muro de Berlim, que era o símbolo dela. Muitos vão afirmar, como eu já disse a vocês pelo próprio livro, que a Guerra Fria já havia acabado, era uma questão de tempo. Mas muitos vão consolidar que 91 é o último ano, é o último momento da Guerra Fria, em que, de fato, ela acaba com o fim da União Soviética. A União Soviética, portanto, é desmantelada. E aí, claro, que isso traria uma série de consequências. Para a Rússia, em especial, várias delas. Quais, Alexandre? Então, assim, ó, até uma indicação para vocês, para que fique mais assertivo o fim da Guerra Fria. Um filme chamado Adeus Lenin. Ele não fala da União Soviética, ele fala da reunificação da Alemanha. Mas é um filme bem legal, porque ele mostra exatamente o cenário entre o lado capitalista, o lado comunista e as mudanças que estavam acontecendo até então. Da mesma forma que isso acontece na Alemanha, na União Soviética era muito mais significativo. Por quê? Boris Yeltsin, quando acaba a União Soviética em 91, isso normalmente revela um tipo de pergunta de vestibular. Acho que é legal que vocês fiquem atentos a isso. Quando acaba a União Soviética em 91, o que vai acontecer? Vai dar início a um processo de fragmentação territorial. Então toda a URSS vai desaparecer. E quem vai assumir a presidência da Rússia, o principal país da União Soviética, na época, é o Boris Yeltsin, que foi o cara que liderou o fim do golpe e, ao mesmo tempo, o golpe a Gorbachev no final de 91. Então, Boris Yeltsin se torna o presidente da Rússia e, sinceramente, a Rússia de 90 não teria condições nenhuma, de ter uma recuperação econômica interessante. Lembrando que ele era liberal, então ele assume uma Rússia que passou décadas dentro de um modelo controlado pelo Estado e quer agora mudar esse paradigma.